Você já ouviu falar sobre a desidrose? Hoje vamos falar o que é e os tratamentos dessa doença de pele. Para sanar nossas dúvidas, convidamos a dermatologista Ludmila Miranda, que está ao vivo. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Então, muito bom te receber, ainda mais para falar sobre um assunto tão diferente. Eu nunca tinha ouvido falar desse problema de pele. Explica pra gente do que se trata a desidrose. A desidrose é uma doença de pele, ela é crônica e ela surge pequenas bolinhas na pele, principalmente nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, e que coçam muito. E ela tem essa característica de vir e voltar, ela vai e volta, ela melhora, ela piora, o paciente passa períodos de melhora e de piora. Oi, doutora Ludmila, bom dia, muito obrigada por estar com a gente aqui. Vamos detalhar um pouquinho, imagina. A gente queria que você detalhasse um pouco mais, até por ser, né, um problema desconhecido, né, pela maioria. Eu também não conhecia esse problema. A senhora disse ali que ele acontece principalmente aí na palma das mãos, mas pode acontecer também em outras partes do corpo? O que a pessoa tem que observar ali para detectar ou então, né, perceber que ela tem que procurar um especialista para ver que se trata da desidrose? Isso, a desidrose ela é caracterizada por pequenas bolinhas na palma da mão e pode ocorrer só na palma da mão ou só na planta dos pés, ou pode ocorrer tanto na palma da mão quanto na planta dos pés. E elas são bolinhas bem pequenininhas e elas coçam bastante, coçam muito, ao ponto assim, de incomodar mesmo com a coceira. Doutora, o que desencadeia esse problema? Então, a desidrose, ela não tem uma causa específica, a gente ainda não sabe dizer, né, como que ela aparece, ainda não tem muito informação mesmo sobre a doença, mas ela pode ser desencadeada por diversas causas. As principais é alguma medicação que o paciente tomou, ou entrou em contato com alguma substância irritante, como produtos de limpeza, algumas infecções também, infecções por fungo pode acontecer, e ela tem uma ligação com o emocional. Quando a pessoa que tem tendência a ter desidrose, quando ela passa por algum estresse, aí a desidrose aparece de forma mais específica. Certo, doutora. Marina, rapidinho. Então, doutora, a gente pode dizer que não é uma doença contagiosa, né? Não é contagiosa. Certo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os pacientes, né, principalmente, que são atingidos por essa doença. Tem ali alguma idade específica? Esse problema pode aparecer em crianças, adultos, pessoas mais idosas ou não? Em qualquer tipo de pessoa pode aparecer? Ela pode acontecer em qualquer idade, mas ela é mais comum dos 20 aos 40 anos de idade. E ela pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, mas a gente vê uma maior frequência nas mulheres. E o tratamento, ele ocorre de que forma? A senhora já mencionou que é uma doença crônica, né? Mas imagino que tenha tratamento, né? O tratamento, ele basicamente ele é para controlar a coceira. Então, quando está na fase aguda, que está coçando muito, aí a gente prescreve pomadas com corticoide para aliviar a coceira. E, além disso, bastante hidratação das mãos. Basicamente isso. E certo. Pode falar. Quando ela está mais assim, inflamada, às vezes a gente precisa passar até antibiótico via oral, mas isso vai depender do quadro, né, do paciente. Certo. Doutora Ludmila, e essas bolinhas, né, que a senhora mencionou, né, com líquido dentro? Esse líquido, ele é o quê? Ele é um suor? Ele é uma aguinha? Ele é parecido com aquelas bolhas que a gente tem quando tem muita queimadura de sol? Fica mais ou menos daquele jeito ali ou não? A desidrose, antigamente, acreditava-se que essa aguinha que tinha era de uma retenção do suor. Hoje a gente já sabe que não. O nome veio disso, né? O nome desidrose, ele vem porque acreditava-se que era uma retenção de suor na pele.
Mas hoje, com a tecnologia que a gente já tem, a gente, né, analisando a pele no microscópio, a gente observa que a gente não tem essa alteração. Mas o nome da doença ficou como desidrose mesmo, mas a gente vê que não é por isso. É por outras causas, né? As causas principais é alergia de alguma substância ou algum medicamento que a pessoa entrou em contato ou tomou, alergia a alguma substância, a alguma infecção por fungo, que pode provocar a desidrose. Certo. E o diagnóstico, ele é fácil ou essa doença pode ser confundida com outra? O diagnóstico a gente faz basicamente durante a consulta mesmo, né? E a gente vai diferenciar de outras doenças que podem sim ser parecidas. Por isso que é importante sempre consultar com o dermatologista, que ele que vai fazer essa diferenciação, que geralmente a gente faz durante a consulta. A desidrose ela pode ser confundida com outras doenças, com dermatite de contato, com dermatite atópica, com psoríase, com micose nas mãos. E às vezes também ela pode vir associada, pode vir a desidrose junto com a dermatite de contato, isso pode acontecer também. Certo, doutora Ludmila, e pode acontecer alguma complicação? Por exemplo, a senhora disse que pode ter muita coceira, né? Se a pessoa coçar bastante, pode ali ferir, infeccionar? Quais são as orientações em relação a isso? Isso. Quando tá coçando bastante, às vezes a pessoa coça muito e acaba evoluindo para uma infecção. Então, a gente pede para sempre consultar, né, o dermatologista, que ele vai passar o tratamento adequado, tentar evitar, na medida do possível, coçar, manter a higienização das mãos, evitar, né, pode-se fazer também durante a fase aguda, fazer compressa fria, que alivia a coceira. E a gente orienta a não estourar as bolinhas. Se por um acaso for necessário estourar as bolhas, que isso seja feito no consultório pelo próprio médico, não pelo paciente, porque pode ser que evolua para uma infecção mais séria. Isso que eu ia perguntar, doutora. Então, estourar não é recomendado, né? E nem passar medicamentos ou remédios caseiros, né? Que a gente sabe que quando a gente tem problema de pele, muita gente tem indicações, né? Isso pode ser perigoso de alguma maneira? Pode, porque às vezes eles podem acabar irritando mais a pele, né? Certo. Doutora, e em relação à frequência, uma pessoa que já teve esse problema, ela vai ter ali com frequência? É um problema que ela consegue controlar? A senhora disse que às vezes pode ser um processo como se fosse uma alergia, né? Uma reação com algum medicamento. Tem como ela detectar se foi realmente essa reação e evitar ali o que provocou? Geralmente a causa, ela é difícil de ser detectada, mas assim, tem alguns medicamentos que eles são mais suspeitos, né, do que outros. E essa conversa, ela é feita dentro do consultório, caso a gente detecte que pode ter sido provocado por determinado medicamento, a gente pede para suspender o medicamento, né? Tá, e a fototerapia é utilizada no tratamento? Explica pra gente como que funciona. A fototerapia é um adjuvante, ela ajuda, né? Ela não é o tratamento principal, mas ela pode sim ajudar a controlar as crises, sim. Mas e a fototerapia é o quê? Assim, só pra gente entender, porque eu não sei. Sim. A fototerapia é como se fosse um banho de luz, né? O paciente entra numa cabine que tem umas lâmpadas específicas e ele vai tomar um banho de luz. E esse banho de luz, ele ajuda a aumentar a imunidade da pele e a gente, dessa forma, tentar reduzir as crises de desidrose. Doutora, a gente sempre fala muito sobre prevenção, né, das doenças aqui no nosso quadro consultório, mas pelo que eu entendi, essa é uma doença muito difícil da gente prevenir, né? Ela é difícil. O que a gente pode fazer é sempre manter as mãos hidratadas, evitar, assim, a gente tem, claro, que lavar as mãos, mas evitar também lavar em excesso, né? A gente lava quando a gente precisa. E agora, nessa época de pandemia, que a gente tem que usar mais o álcool em gel, então a gente tem que tomar mais cuidado e caprichar mais ainda na hidratação. E outra coisa que a gente pode fazer também é evitar entrar em contato direto com substâncias irritantes, como os produtos de limpeza, por exemplo,
sempre tentar, assim, quando for entrar em contato, usar luvas. Tá certo, doutora Ludmila, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Tem mais alguma dúvida, Marina? Desculpa. Não, acho que foi esclarecido, né? Para quem não conhecia, já estou conhecendo bastante sobre esse problema, doutora. Obrigada. Eu que agradeço.